Irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso café com Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço, meu Deus, e conheço que através do que é bom, encontrar em ti o verdadeiro sentido do amor. Como é bom, Senhor, encontrar em Ti o amor puro, o amor verdadeiro, o amor que encanta o nosso coração. Deus meu Deus, eu te adoro e me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida, a minha casa, a minha família, tudo que eu vou fazer hoje. Querido irmão, fala isso para Jesus hoje. Fala isso para o Pai, para o Espírito Santo, a unidade da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Entrega ao seu comando, Senhor, todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Querido irmão, quando a gente começa o nosso dia entregando a Deus, ao querer de Deus, à obediência de Deus, é eu dizer a Ele: Senhor, toma conta da minha vida, toma conta do meu proceder. Aí, querido irmão, quando vir aquela provação, quando vir aquela dificuldade, você vai entender que Deus está ali te ajudando a passar por aquela situação para você ser purificado. Uma experiência que você vai ter na sua vida, que você vai falar assim: olha, a grandeza de Deus, porque para Deus nada é impossível. E aí você vai entender que a tua fé aumenta, você vai entender que neste mover você se une a Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Senhor, Ele passou pelas situações humanas, vivendo, assumindo a condição humana, para que eu e você consiga viver a graça na nossa vida, porque no mundo havereis de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. É a palavra de Deus, se não me engano, em João, capítulo 3 em diante, ali você vai encontrar essa palavra dizendo: coragem, filho e filha, eu venci o mundo. Para que o Senhor dissesse essas palavras, Ele tinha necessidade, Ele sabia o que era uma dor, sim, mas Ele teve uma experiência para que eu e você, usado dessa experiência, passado no mover de Deus, para que nós possamos vencer também junto com Ele. E hoje o parágrafo vai dizer isso, no parágrafo 2825, onde que nós estamos fazendo essa experiência, né, com a palavra de Deus, vivendo na nossa vida, trazendo do catecismo, da tradição da igreja, um testemunho vivo, filhos adotivos em Jesus Cristo. Então nós nos unimos a Ele, fazemos parte da igreja de Cristo, quando nós dissemos sim a Deus, quando nós nos colocamos a caminhar com o Senhor. E aí, meu irmão, minha irmã, quando diz aquela situação, se eu passo por uma provação, por uma dificuldade, eu estou sendo castigado por Deus. É um castigo porque você não segue a Deus, e você fala: puxa, eu estou em oração, eu sou um homem ou mulher de Deus, por que está acontecendo isso comigo? Não é o porquê que está acontecendo. Nós estamos no mundo, nós temos que passar por provações e dificuldades, mas se eu compreender que essas provações e essas dificuldades me engrandece, me faz um homem experiente, uma mulher experiente, e eu consigo vencer, e louvo a Deus mesmo na tribulação. E na tribulação eu consigo entender que ali é necessário para que eu seja purificado. Se Deus permitiu, porque eu tenho um Deus maior que tudo, é porque Deus está tirando coisas boas de todas as coisas ruins. Este é um coração adorador, é um coração que é temente a Deus, é um coração que coloca Deus em primeiro lugar, e nada vai te abalar, nada. Todas as situações você vai entender: Deus está cuidando de mim. Mas o teu corpo, a tua alma, vai perecer algo ali, mas nós temos que cuidar, irmão, que a nossa alma não pereça. Por isso, quando nós nos unimos a Cristo nessa situação, na obediência, que nós vamos ver agora no parágrafo 2825, nós vamos entender, que diz assim: Jesus, embora fosse filho, aprendeu, contudo, a obediência pelo sofrimento. E qual que é o significado disso? Eu tenho um livro aqui com o nosso Dr. Scott Hahn que diz assim, ele colocou grifado aqui: aprendeu e obediência. Não por tentativa e erro, mas pela experiência de passar pelas provações e suplícios humanos que opõem à prova o nosso compromisso com Deus.
Então ele passa por essa experiência das provações para que nós aprendamos com ele. Então, querido irmão, olha só a unidade de Cristo, nós vamos nos unindo a ele. Então eu tenho que ser um bom católico, apostólico romano, e entender que quando alguém falar para você que você está passando por uma provação, por uma dificuldade, e você fala assim que Deus não está te cuidando, tome cuidado com essas palavras. As pessoas se expressam de formas erradas, querendo achar um motivo. Não queira achar um motivo, seja humilde. O motivo é, Deus está comigo, pecar eu peco. Então se o problema é o pecado da enfermidade, eu tenho que entender que este pecado eu tenho que renunciá-lo. É bem assim, é simples, objetivo, com Deus, com Jesus. Eu me uno a Ele no sofrimento, eu me uno a Ele na provação, eu me uno a Ele na minha enfermidade, e com Ele eu vou pedir perdão, eu vou estar diante dEle. E é isso, meu irmão, esse é o mover de Deus na nossa vida. Com maior razão, nós, criaturas e pecadores, que nos tornamos neles filhos adotivos, pedimos ao nosso Pai que una nossa vontade à de seu Filho, para realizar a sua vontade. Seu plano de salvação para a vida do mundo, somos radicalmente incapazes de fazê-lo. Mas, unido a Jesus e com a força do Espírito Santo, podemos entregar-lhe nossa vontade e decidir-nos a escolher o que seu Filho sempre escolheu, fazer o que agrada ao Pai. Nós estamos falando nesse parágrafo sobre o Pai Nosso, que é aquela frase que diz assim no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Para que a gente possa entender, o catecismo está indo buscar onde? Sobre essa adoção, filhos adotivos em Jesus Cristo. Que seja feita a tua vontade quando nós rezamos o Pai Nosso. Aderindo a Cristo, podemos tornar-nos um só espírito com Ele, e com isso realizar a sua vontade. Dessa forma, ela será cumprida perfeitamente na terra como no céu. Considerai como Jesus Cristo nos ensina a ser humildes, ao fazer-vos ver que nossa virtude não depende só do nosso trabalho, mas da graça de Deus. Ele ordena aqui a cada fiel que reza, que o faça universalmente, isto é, por toda a terra, pois não diz que seja feita a vossa vontade em mim ou em vós, mas em toda a terra, a fim de que dela seja banido o erro, nela reine a verdade, o vício seja destruído, as virtudes floresçam novamente, e que a terra não mais seja diferente do céu. Finalizando, irmãos, a palavra vai nos dizer em Hebreus 5:8. Vamos pegar nossa palavra, Hebreus 5:8. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. E uma vez chegado ao seu termo, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Porque Deus o proclamou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós estamos diante do mover de Deus sobre as situações onde que o Senhor se coloca por obediência. Ele passa por um sofrimento, mas ele vence esse sofrimento. De que forma? Vencendo a morte e ressuscitando. E ali ele assume na sua carne o nosso humano, para que a gente possa se unir a Cristo como filhos de Deus. E nesta ação divina, nós, com o nosso sofrimento aqui, nós pegar a nossa cruz e seguir Jesus. Ele diz na palavra: aquele que não pega a sua cruz não me segue, não é digno de mim. Então, querido irmão, se alguém pregar dizendo para você que a tua vida tem que ser só coisas boas, porque senão você está sendo castigado, você não é um homem de Deus, né? A palavra é essa, você é só com outros gestos, né? Você não é um homem de Deus, tem que te excluir porque você está sendo castigado. Faça da tua provação, do teu sofrimento, a unidade com Cristo. Simples. Una-se a Ele. Tenha humildade. E nesse sofrimento, fala assim: eu tenho um Deus maior que Ele. E nesse sofrimento, encontre a graça. E nesse sofrimento, tire coisas boas com Deus. E nesse sofrimento, você vai entender que a tua foi uma graça tão grande, que você fala: nossa, o que eu aprendi com isso, eu não aprenderia se eu não estivesse passando por isso. Então, se Deus permitiu, é porque Ele está querendo me mostrar que o que Ele tem para mim
é maior que tudo isso. O que Ele tem para mim é maior que essa terra aqui. O que Ele tem para mim é grande. Então que seja feita a sua vontade, meu Deus. Mas não que a vontade de Deus é que nós sofremos, irmão. A vontade de Deus nós não passasse por isso, mas nós escolhemos isso. Então na nossa escolha, Deus vendo um coração que vai se mover para Ele, Ele permite, já que você está querendo, vai, filho. Mas na hora que você precisar, eu estou aqui. E deste mal eu vou tirar coisa boa, porque Deus conhece os seus. E aquele que não é seu, que não quer, né, vai para o seu destino. Né? Então, a lição está, que seja feita a tua vontade, você se unir a Cristo. E a nossa vida se unindo a Ele, nós vamos fazer dessa oração do Pai Nosso um mover grandioso para nós. Então vamos rezar o Pai Nosso para a gente finalizar esse momento. E nós vamos falar essa frase, né, que está no catecismo hoje: seja feita a vossa vontade. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então é esta vontade, querido irmão, que nós estamos permitindo que Deus haja. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas nos livrai-nos de todo o mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Daqui a pouquinho, nosso Leite Divino, 5 minutinhos, estaremos juntos com mais um mover sobre a palavra do Evangelho do dia, maravilhosa hoje, que vai trazer uma perguntinha para nós. Tenho amigos que me levam para Deus? Qual é a minha enfermidade? A que está no corpo ou a que está na alma? Que Deus abençoe.